O jogo entre Aston Villa e Liverpool, válido pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, acontece nesta sexta-feira, 16 de maio, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Villa Park. Confira a análise e o prognóstico. Aston Villa ocupa a quinta colocação, com 59 pontos, e luta para garantir vaga em competições europeias na próxima temporada, estando a apenas 4 pontos de diferença em relação aos times que estão logo atrás na tabela. Vem de momento instável, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, apresentando dificuldades para manter o mesmo nível de desempenho durante toda a partida e falhas tanto na defesa quanto no ataque. Em casa, tem atuação mais consistente e conta com o apoio da torcida, o que costuma ser um fator positivo, mas também sofre com desgaste físico, pois disputou a final da Liga Europa recentemente. Alguns jogadores importantes estão com lesões ou em processo de recuperação, o que reduz as opções do técnico, mas o grupo continua motivado para obter resultado favorável diante de adversário tradicional. Liverpool está na quarta posição, também com 59 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols, o que garante lugar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, embora a situação ainda não esteja definida. Vem de sequência sem vitória há 2 partidas, com empate contra o Chelsea e derrota para o Manchester United, resultados que aumentaram a pressão sobre a equipe. O desempenho fora de casa tem sido irregular, com poucas vitórias nos últimos compromissos como visitante, e também há problemas com lesões de atletas fundamentais, especialmente no setor ofensivo. Mesmo assim, conta com elenco de alta qualidade, jogadores experientes e capacidade de reagir em momentos decisivos, além de ter tradição em confrontos importantes e saber lidar com pressão. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,50. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Liverpool para vencer, odd, 2,35. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato, 2-1 Liverpool. O jogo entre Saint-Étienne e Rodez, válido pela semifinal da fase de classificação para a primeira divisão francesa, acontece nesta sexta-feira, 16 de maio, às 16 horas, horário de Brasília, no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne. Confira a análise e o prognóstico. Saint-Étienne terminou a temporada regular na terceira colocação, com 60 pontos, e perdeu a oportunidade de subir diretamente à primeira divisão, o que gerou certa frustração no grupo. Vem de resultado expressivo, vitória por 5-0, mas antes disso sofreu 3 derrotas seguidas, mostrando irregularidade ao longo da campanha. Como mandante, tem desempenho muito superior, com apoio maciço da torcida e série de resultados positivos, além de contar com um elenco mais experiente e de qualidade técnica acima da média da competição. Alguns jogadores importantes se recuperam de lesões e devem ser utilizados, mas há dúvidas sobre a condição física de outros, o que pode limitar as opções táticas. A equipe sabe que depende de si mesma para continuar na disputa e vê o fator casa como elemento decisivo para alcançar o objetivo. Rodez ocupa a quinta posição, com 58 pontos, e vive momento histórico, está invicto a 21 partidas em todas as competições, sequência que inclui vitória na primeira fase da classificação por 3-2, depois de estar em desvantagem no placar. Apresenta jogo organizado, muita resistência e grande eficiência nas finalizações, com dupla de ataque que marcou mais da metade dos gols da equipe nesta temporada. Embora tenha orçamento muito menor que o adversário, o grupo tem coesão e conhecimento tático, além de saber lidar com situações de pressão. O ponto fraco é o desempenho fora de casa, onde obtém resultados menos frequentes e tem mais dificuldade para manter o controle do jogo, mas a confiança elevada pela sequência positiva pode mudar esse cenário. Não há desfalques relevantes, o que permite ao técnico escalar a formação mais forte. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,57. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Saint-Étienne para vencer,
Odd, 1,73. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-1 ST Etienne. O jogo entre Beijing Guoan e Qingdao Hainou, válido pela 12ª rodada da Superliga Chinesa, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 9 horas, horário de Brasília, no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim. Confira a análise e o prognóstico. Beijing Guoan ocupa a 8ª colocação, com 13 pontos, e vive momento irregular, tendo vencido apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos, com resultados alternados e dificuldade em manter desempenho consistente. Em casa, o rendimento também não corresponde às expectativas, com aproveitamento de apenas 20%, embora conte com apoio de torcida numerosa e apaixonada. A defesa tem apresentado falhas frequentes, sofrendo média de 1,6 gol por partida, mas o ataque mantém capacidade de criação e costuma marcar com regularidade. Há dúvidas sobre a condição física de alguns jogadores principais, mas o elenco ainda dispõe de atletas experientes e de qualidade técnica elevada, capazes de mudar o rumo da partida. O objetivo é recuperar a confiança e subir na tabela, aproveitando o fator casa para obter resultado positivo. Qingdao Hainou está na 7ª posição, com 14 pontos, e atravessa a melhor fase da temporada, com 4 vitórias consecutivas e 13 gols marcados nesse período, mostrando força ofensiva e eficiência nas finalizações. A equipe tem se destacado por organização tática, capacidade de reagir em momentos difíceis e resultados expressivos contra adversários de maior tradição. Mesmo jogando fora de casa, mantém bom desempenho, com jogo baseado em transições rápidas e aproveitamento de espaços. Não há desfalques relevantes, o que permite ao técnico escalar a formação mais forte e manter a sequência positiva. O objetivo é continuar subindo na tabela e consolidar posição entre os principais clubes da competição. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 2,5 gols. Odd, 1,44. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Palpites zebra. Qingdao para vencer. Odd, 7,00. Probabilidade média baixa de acertos. O jogo entre Dalian Yingbo e Qingdao West Coast, válido pela 12ª rodada da Superliga Chinesa, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 9 horas, horário de Brasília, no estádio Dalian Suiyuan, em Dalian. Confira a análise e o prognóstico. Dalian Yingbo ocupa a 11ª colocação, com 11 pontos, e vive momento difícil, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e 3 derrotas seguidas recentemente, o que abalou a confiança do grupo. O principal problema está na defesa, que sofre média de quase 2 gols por partida, apresentando falhas de marcação e dificuldade para se organizar diante de ataques mais rápidos. Em casa, o desempenho é ligeiramente melhor, mas ainda abaixo das expectativas, com resultados alternados. Conta com alguns jogadores experientes, mas tem limitações técnicas em comparação com equipes mais fortes, além de dúvidas sobre a condição física de 2 atletas importantes que se recuperam de lesões. O objetivo é voltar a vencer para se afastar da parte inferior da tabela e recuperar o moral. Qingdao West Coast está na 9ª posição, com 12 pontos, e passa por fase de estabilidade, com 4 empates consecutivos, o que mostra dificuldade para converter bom desempenho em vitórias, mas também resiliência para não perder. Destaca-se pela defesa sólida, uma das mais seguras da competição, e por um jogo organizado, com ênfase na marcação e nas transições rápidas. Mesmo jogando fora de casa, mantém padrão semelhante, com poucos gols sofridos, embora tenha dificuldades para criar oportunidades de gol de forma constante. Não há desfalques relevantes, o que permite ao técnico escalar a formação mais forte e manter a coesão do grupo. A meta é conseguir a primeira vitória em várias partidas para subir posições na classificação. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam. Odd, 1,80. Probabilidade média baixa de acertos. Palpites de riscos. Dalian para vencer. Odd, 1,57.
Probabilidade média de acertos. Possível placar exato. 2-1 Dalian. O jogo entre Olímpia Assunção e Deportivo Recoleta, válido pela 21ª rodada do torneio Abertura da Divisão Profissional do Paraguai, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 8h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Oswaldo Domingues de IBB, em Assunção. Confira a análise e o prognóstico. Olímpia Assunção já garantiu matematicamente o título do torneio, ocupando a primeira colocação com 40 pontos, resultado de 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, demonstrando desempenho muito consistente ao longo da competição. Mesmo sem pressão por resultado, mantém qualidade técnica elevada, elenco experiente e costume de jogar com determinação em casa, onde obtém a maior parte de seus êxitos. Vem de resultados variados, com empate e derrota nas últimas 2 partidas, o que pode motivar o grupo a buscar recuperação diante da torcida. Há poucas dúvidas na escalação, com apenas alguns atletas em processo de recuperação de lesões, mas sem desfalques fundamentais. A equipe visa manter boa fase e continuar mostrando sua força como principal clube do país. Deportivo Recoleta ocupa a 8ª colocação, com 25 pontos, e tem campanha marcada por irregularidade, apresenta bom rendimento em casa, mas tem grande dificuldade como visitante, onde sofreu 7 derrotas consecutivas recentemente e conquistou apenas 2 pontos em 10 jogos fora de seus domínios. Embora tenha capacidade de criar oportunidades de ataque e marcar gols, a defesa costuma apresentar falhas, especialmente quando enfrenta adversários que pressionam e têm maior posse de bola. Não há desfalques graves, mas a diferença de nível técnico em comparação ao adversário e o histórico negativo em partidas fora de casa tornam a tarefa difícil. O objetivo é conseguir um resultado positivo para melhorar a posição na tabela e ganhar confiança para as rodadas finais. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Olímpia para vencer, odd 1,38. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos, mais 2,5 gols. Odd 1,70. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 3-1 Olímpia. O jogo entre Rudis e Cibalia, válido pela 31ª rodada da Primeira Liga da Croácia, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 3h45 da tarde, horário de Brasília, no estádio Kranjcevićeva, em Zagreb. Confira a análise e o prognóstico. Rudis lidera a classificação com 59 pontos, fruto de 17 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, e está em busca de manter a vantagem para garantir o acesso à primeira divisão nacional. Vem de sequência estável, com 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos, apresentando bom equilíbrio entre defesa e ataque. Como mandante, tem desempenho muito forte, com 11 vitórias em 15 partidas nesta temporada, contando com o apoio da torcida e um estilo de jogo que prioriza o controle da partida e a criação de jogadas organizadas. A defesa é um ponto de destaque, sendo uma das menos vazadas da competição, e não há desfalques importantes, o que permite ao técnico escalar a formação principal para buscar mais um resultado positivo. Cibalia ocupa a 3ª colocação, com 51 pontos, e também luta por vaga na divisão superior, embora esteja a certa distância dos líderes. Vem de resultado alternado, vitória expressiva seguida de derrota por 1 gol de diferença, o que mostra certa irregularidade. Tem força ofensiva capaz de criar oportunidades, mas apresenta fragilidades defensivas, especialmente quando joga fora de casa, onde obtém menos vitórias e sofre mais gols. A equipe costuma adotar postura mais reativa em partidas contra adversários de nível superior, explorando contra-ataques, mas encontra dificuldades para manter a organização quando pressionada. Não há ausências graves, mas alguns jogadores estão com a condição física abaixo do ideal, o que pode limitar o desempenho durante todo o jogo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd 1,36. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Rudis para vencer.
Odd, 1,73. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-0 Rudis. O jogo entre Damak e Al-Fayha, válido pela 32ª rodada da Liga Profissional da Arábia Saudita, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 1h15 da tarde, horário de Brasília, no estádio do Clube Damak, em Abá. Confira a análise e o prognóstico. Damak ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos, e está sob pressão para se afastar da zona de rebaixamento, com apenas 5 vitórias em 32 partidas. Vem de sequência difícil, com 3 derrotas seguidas, mas obteve empate na última rodada, o que trouxe um pouco de alívio. Em casa, tem desempenho ligeiramente melhor, contando com o apoio da torcida, mas ainda apresenta limitações, especialmente no setor defensivo, que já sofreu 51 gols nesta temporada. O ataque também tem dificuldade para ser regular, com média inferior a 1 gol por jogo. Não há desfalques graves, mas alguns jogadores importantes estão com condição física abaixo do ideal, o que pode afetar o rendimento. O objetivo é conquistar um resultado positivo para recuperar confiança e somar pontos fundamentais na luta contra a queda de divisão. Al-Fayha está na 10ª posição, com 38 pontos, e já conseguiu uma distância considerável em relação à parte inferior da tabela, o que lhe dá mais tranquilidade. No entanto, atravessa fase irregular, com resultados alternados. Nas últimas 5 partidas, venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. Apresenta maior poder ofensivo em compara ao adversário, com jogadores capazes de criar jogadas e marcar gols, mas também sofre com falhas na defesa, tendo sofrido 50 tentos até aqui. Como visitante, tem desempenho menos consistente, com poucas vitórias e dificuldade para manter o controle do jogo, além de não ter balançado as redes em diversas partidas fora de casa. Não há ausências relevantes, o que permite ao técnico escalar a formação mais forte para buscar o resultado e melhorar a colocação na tabela. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd, 1,30. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,83. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-1 Damak. O jogo entre Rizespor e Besiktas, válido pela 34ª rodada da Superliga da Turquia, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 14 horas, horário de Brasília, no estádio Saykur Didi, em Rize. Confira a análise e o prognóstico. Rizespor ocupa a 8ª colocação, com 40 pontos, e já garantiu permanência na divisão principal, tendo como objetivo melhorar a posição para buscar possibilidade de vaga em competições internacionais na próxima temporada. Em casa, tem se destacado, com 5 vitórias consecutivas, aproveitando o apoio da torcida e as condições locais para obter resultados positivos. O time apresenta força ofensiva, mas sofre com instabilidade na defesa, que já sofreu 50 gols nesta temporada, e tem dificuldade para manter o mesmo nível de desempenho durante todo o jogo. Alguns jogadores importantes estão fora por lesão, principalmente na zona defensiva, o que exige ajustes táticos do técnico. Vem de derrota expressiva fora de casa, o que deve motivar o grupo a reagir diante de seu público. Besiktas está na 4ª posição, com 59 pontos, e já assegurou lugar em competição europeia, mas ainda busca melhorar a classificação. Atravessa momento irregular, com 2 derrotas seguidas recentemente, o que abalou um pouco a confiança, embora mantenha qualidade técnica superior à média da competição. Como visitante, tem aproveitamento moderado, com vitórias importantes, mas também resultados decepcionantes. Conta com elenco experiente e jogadores capazes de decidir partidas, mas também sofre desfalques relevantes na defesa, o que aumenta a vulnerabilidade contra ataques rápidos. A equipe tem tradição em confrontos contra adversários de menor expressão e sabe lidar com situações de pressão, mesmo sem ter tanta necessidade de pontos nessa fase final do campeonato. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são:
Ambas marcam. Odd, 1,40. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Rizespor para vencer. Odd, 3,30. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-1 Rizespor. O jogo entre Versalhes e Stade Briochin, válido pela 34ª rodada do Campeonato Nacional da França, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, no Estádio Municipal Georges Lefebvre, em Versalhes. Confira a análise e o prognóstico. Versalhes ocupa a sexta colocação, com 49 pontos, com campanha de 14 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, já sem grandes objetivos na tabela, mas busca terminar a temporada com bom desempenho. Em casa, é muito forte, venceu 8 dos 15 jogos como mandante, com ataque eficiente e defesa segura, além de contar com o apoio da torcida como ponto forte. Vem de ótimos resultados, incluindo vitória por 3-1 fora de casa, mostrando regularidade e qualidade técnica acima da média da competição. Não há desfalques importantes, podendo escalar o que tem de melhor. O time joga para manter a sequência positiva e agradar seu público. Stade Briochin está na 16ª posição, com apenas 26 pontos, na luta direta contra o rebaixamento, com 5 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, saldo de gols negativo de 15. Fora de casa, é o pior da competição, conquistou só 4 pontos em 16 partidas, com 12 derrotas e média de quase 2 gols sofridos por jogo. Apesar de vir de 2 vitórias seguidas recentes, ainda é muito instável, tem defesa frágil e dificuldade para criar jogadas contra adversários mais organizados. Não tem desfalques graves, mas o elenco é limitado e a distância de qualidade para o adversário é clara. Precisa vencer, mas tem encontrado muitas dificuldades longe de seus domínios. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam. Odd, 1,85. Probabilidade média baixa de acertos. Palpites de riscos. Versalhes para vencer. Odd, 1,37. Probabilidade média alta de acertos. Possível placar exato. 3-1. O jogo entre Dijon e Orleans, válido pela 34ª rodada do Campeonato Nacional da França, acontece nesta sexta-feira, 15 de maio, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, no Estádio Gaston Gerard, em Dijon. Confira a análise e o prognóstico. Dijon, líder isolado com 62 pontos, já garantiu o acesso à segunda divisão e luta pelo título, com campanha de 17 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas, melhor ataque e melhor defesa da competição. Em casa, é muito forte, 10 vitórias em 15 jogos, média superior a 1,5 gols marcados por partida e poucos gols sofridos. Vem de resultados mistos, mas mantém regularidade, com qualidade técnica superior e elenco experiente. Não há desfalques graves, podendo escalar o que tem de melhor. Joga para manter a liderança e coroar a boa temporada diante de sua torcida. Orleans ocupa a 5ª colocação com 51 pontos, já sem chance de subida, mas busca terminar bem e manter posição confortável. Tem campanha equilibrada, mas com saldo de gols modesto, fora de casa, desempenho médio, 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com defesa que sofre gols com frequência. Vem de sequência estável, mas sem grande brilho, e costuma ter dificuldades contra adversários de nível técnico mais elevado. Sem desfalques importantes, mas limitações individuais e coletivas são visíveis quando enfrenta equipes organizadas. Motivação menor que o adversário, mas quer evitar derrota em terreno difícil. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam. Odd, 1,55. Probabilidade média de acertos. Palpites de riscos. Palpites zebra. Orleans para vencer. Odd, 4,85. Probabilidade média baixa de acertos.